Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Hoje recebendo o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhossi, com o nosso querido doutor João José Pinto, JJ, presidente da Legião Mirim de Tupã, falando sobre o trabalho que a Legião Mirim realiza em nossa cidade. JJ, nós estávamos falando, inclusive, durante o intervalo, sobre as fontes, né, para que vocês arquem com os pagamentos, enfim, com essa despesa dessas pessoas que são empregadas pela Legião Mirim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas fontes, né, que vocês conseguem, com muito sacrifício arcar com os compromissos. Então, com relação aos jovens que nós colocamos na empresa como aprendizes, nós cobramos uma pequena taxa, né, acho que R$100, algo perto disso. E nós temos também como fonte a Zona Azul. Então, todo o dinheiro arrecadado na Zona Azul é efetivamente pago no salário desse pessoal e nos treinamentos. Sempre lembrando que o aprendiz, menor ou maior aprendiz, ele recebe integralmente como qualquer outro funcionário. Então, ele recebe no mínimo o salário mínimo, ele recebe férias, 13º, o fundo de garantia é recolhido, embora o valor seja menor, a única diferença é o valor do fundo de garantia, que por lei é de 2%, né? E o trabalhador normal 8%. Mas fora isso, ele tem todos os direitos de um funcionário normal. Então, esse custo, né, é bastante alto. Então, hoje gira em 95% da nossa arrecadação, 90% é salário, pagamento de salários. E nós temos uma pequena subvenção municipal aí de R$2.000 e poucos. Também, né, não ajuda, mas não, né, não seria o suficiente, daria para pagar um funcionário ou 2 funcionários com os encargos. Sempre lembrando que nós, né, temos um corpo técnico, por obrigação legal, inclusive, de psicólogo, assistente social, professores, né, nós temos 5, 6 professores, então nosso custo realmente é bastante grande. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse momento aí complicado que a Legião passou recentemente, né? Inclusive foi notícia aí em vários órgãos de imprensa, inclusive na grande mídia, nas grandes redes de TV, que foi a questão aí dos menores e agora com essa mudança, somente adultos que trabalham na Legião Mirim, na Zona Azul em especial. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu e agora esse novo momento dessas pessoas que trabalham na Zona Azul. Então, quando foi criada a Zona Azul, a legislação sempre permitiu que o menor de 14 a 16 anos, a 18 anos, trabalhasse como aprendiz. Mas impunha algumas restrições. Por exemplo, não podia trabalhar em locais perigosos, locais insalubres, tá? E para trabalhar em locais abertos, tipo avenida, ruas, necessitava de uma autorização judicial. Okay? Essa autorização sempre foi dada pelo juiz da infância e juventude. Então, na época, era o Dr. Mapelli, depois o Dr. Emílio, eram pessoas da cidade que conheciam o nosso trabalho e sempre liberaram, aprovaram, já vista que não tinha qualquer risco a esses jovens. Uma decisão recente, uma recomendação recente do Ministério Público do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, passou essa autorização para a Justiça do Trabalho, e não a Justiça Civil. E a Justiça do Trabalho acabou fazendo núcleos regionais, e o nosso foi cair em Presidente Prudente. Então, bateu essa autorização lá, o juiz que não conhece a nossa realidade, ele negou essa autorização. Aí nós justificamos, fundamentamos da necessidade desses jovens continuarem trabalhando, aquilo que o Walter explorou bem. Infelizmente, o Brasil não é um país de primeiro mundo ainda, não consegue deixar esses jovens o dia inteiro na escola. Eles precisam, né, de um emprego, de um trabalho, até para sua própria subsistência. E nós argumentamos tudo isso. O juiz foi inflexível, falou, na minha concepção, o menor tem que estar na escola. E denegou. Nós recorremos ao Tribunal do Trabalho, até eu estive em Campinas, junto com a minha filha, fizemos uma sustentação oral lá, né? Mas não conseguimos reverter. Apesar deles se comoverem com tudo aquilo que nós falamos, mantiveram a decisão de não renovar, né, essa autorização. Então, o que nós tivemos que fazer? Só fazendo um parênteses, nós recorremos, agora está no Supremo Tribunal Federal.
tá? Não sei se vamos conseguir o resultado, mas como é muito demorado, nós tivemos, sob pena de imposição de multa diária, nós tivemos que desligar os menores. Foi quando houve esse grande problema, esse grande impacto social, que você mencionou, veio a mídia, né? Jovens eles próprios fizeram cartaz, prefiro vender cartela do que vender droga, né? Aquilo que o Walter explorou bem. Porque no momento que você tira essa oportunidade de trabalho, você tira a esperança desse jovem no futuro melhor, aonde ele vai cair? Ele provavelmente, com grande possibilidade, de cair na marginalidade. Sem nenhum preconceito social, é óbvio, a maioria dos nossos jovens vem de famílias carentes, moram em bairros distantes, onde a criminalidade tende a ser maior e o jovem mais influenciável. Então, em razão disso, né, nós fizemos um esforço tremendo, mas não conseguimos atingir o nosso objetivo. Paralelo a isso, nós tivemos que fazer, então, a rescisão de 70 jovens que nós tínhamos na época. E nós despendemos aí por volta de R$170 mil. Então, nós entramos numa situação financeira bastante crítica na Legião Mirim por conta dessa situação. Hoje nós estamos reequalizando a nossa situação, estamos trabalhando na Zona Azul só com maiores, né, e aguardando aí com alguma esperança uma possível modificação dessa decisão aí que foi tomada. Presidente, esse dado aí realmente preocupa. 70 jovens que deixaram de trabalhar, muitos desses jovens utilizavam esse dinheiro para ajudar em casa, inclusive, né, famílias que precisavam desse recurso. Quer dizer, realmente foi um impacto aqui na cidade. Evidentemente que a gente mudou essa idade, mas continuamos com jovens de outra idade, 18 anos no caso, né? Mas o que nós falamos e o que o JJ falou, né? Com essas crianças hoje aí, jovens de 14, 16 anos, não é mais como jovens de 30, 40 anos atrás, que realmente 14 anos era uma criancinha. Hoje um 14 anos, 16 anos, já sabe tudo da vida e se você deixar ocioso, vai, com certeza, se não na totalidade, uma grande parte, ele começa a pender por um caminho que não é bom. E nós observando assim um pouquinho o trabalho feito, né? Vamos falar da Zona Azul, que nós estamos falando, um trabalho muito bem organizado, nós temos percebido, né? Recentemente a gente passa pela Câmara, quando passa a questão do valor, né? E a gente sabe que é necessário, né, esse valor. E isso ajuda muito também, muitos pensam que, mas eu pago para estacionar, mas isso ajuda muito na rotatividade. Porque no momento que você não tiver uma Zona Azul no centro, a pessoa às vezes, o próprio lojista, a pessoa deixa o carro o dia inteiro, não tem vaga para você estacionar. Então isso, uma coisa ajuda a outra. A prefeitura, no mesmo momento que ela cede para que a Zona Azul possa ser pela entidade, isso também dá uma abertura, porque como o JJ falou, praticamente se mantém na Zona Azul, né? A entidade ali, a grande fonte de renda é a Zona Azul, claro que tem também os estagiários, mas é ali. Então os prefeitos que aqui passaram, que estão passando, né, poderia também, através de um decreto, terminar com isso, enfim, é lógico que há toda uma legislação para trabalhar, mas então a parceria com a prefeitura é muito importante. Nós falamos aí de uma subvenção também, né, que foi aprovada também, que está recebendo, não é muito, mas no mesmo momento ajuda. E só gostaria de fazer uma pergunta para o Jota. A sede ali é paga pela prefeitura, o aluguel, ou como que é? Não, nós que pagamos, Walter. Nós temos uma sede nossa, lá na Francisco Budais. O que nós fizemos? Nós alugamos para a prefeitura, tá, a Secretaria do Meio Ambiente lá, né? E nós, com o dinheiro do aluguel lá, nós pagamos aqui. Por que aqui? Justamente por causa da Zona Azul. Lá ficava muito distante, esses jovens teriam que subir até o centro da cidade para trabalhar, para fazer os cursos e tal. Então nós alugamos uma casa aqui, na Praça da Bandeira, e essa casa nós pagamos com o aluguel de lá. Então não há nenhuma subvenção. É uma troca, alugou lá, pega esse dinheiro e paga o aluguel daqui. Sim, o prédio próprio de vocês lá foi alugado. Isso, foi alugado. Aqui paga. Tá. Vou entrar no outro assunto, não sei se você tem mais. Nós tivemos recentemente aí uma desapropriação de utilidade pública de um terreno pertencente à entidade. É certo, isso, né? Certo. Todos são sabedores do motivo. Nós, inclusive no mandato meu passado como presidente,
nós já vimos trabalhando nisso, e nesse ano agora, no primeiro mandato, nós devolvemos uma quantia para o prefeito adquirir uma área para comprar a área do cemitério. E nós andamos vendo algumas, e aonde nós andamos não deu, mas ele comprou uma área maior, que é ali no Sabiá, né? E começou a se trabalhar nesse sentido, de fazer um outro distrito industrial e também um cemitério. Mas com relação às leis, né, e toda a burocracia que existe, o tempo não daria. E aí a entidade deve ter conversado com o prefeito, evidentemente vocês ter conversado, e houve ali um acordo em desapropriar uma parte ali para a gente aumentar a parte do cemitério, porque não tinha onde enterrar mais nossos entes queridos. E foi feito um acordo entre o prefeito e uma utilidade pública, a gente é sabedor disso, né? Estamos trabalhando. Então a entidade nesse momento também serviu a prefeitura dessa forma. Eu gostaria de perguntar ao JJ, foi feita essa desapropriação, utilidade pública, alguns boatos, algumas coisas correm que vocês talvez pegariam outro terreno, outro prédio, ou não tem isso, vocês vão receber isso realmente em espécies? Walter, a nossa negociação desde o início sempre foi de receber em dinheiro. Por quê? Porque nós não temos interesse, a Zona Azul, um terreno. A princípio, né, seria um terreno se eu tivesse condições de construir uma nova sede e tal. E um terreno parado só gera despesa, não geraria receita nenhuma, embora pudesse valorizar. Então foi nos ofertado na época a possibilidade de pegarmos algum terreno, algum prédio, em troca do pagamento total ou parcial dessa área. Mas nós entendemos, a diretoria da Legião Mirim entendeu que o mais interessante era pegar em dinheiro. Aí nós fechamos um acordo em dinheiro, né, com a prefeitura, na época foi 800 mil, foram feitas 4 ou 5 avaliações, né, e chegou a denominador comum, e esse valor teria que ter sido pago em 20 parcelas. E do valor a gente tem o processo na mão, inclusive eu peguei o decreto da área pública, na verdade teria que ser pago. Isso já foi, quanto tempo foi desapropriado isso já? Acho que já está para uns 4 meses já. Uns 4 meses. Ainda não receberam nenhuma parcela ainda, né? Não, ainda não. Não recebemos. Nós fomos procurados, né, como você disse, uma situação de emergência, entendemos o problema do município, né? Lógico, nós estamos aqui para ajudar a sociedade como um todo. Havia necessidade da expansão do cemitério e não tinha para onde expandir. O único local que era possível seria esse terreno nosso, que é justamente, né, confronta a continuidade do cemitério. Então foi desapropriado uma área perto de... tornado de utilidade pública, uma área perto de 5 mil metros quadrados lá. E nós, né, fomos procurados e prontamente atendemos. Acho que é uma necessidade do município, sim, prevalece uma necessidade até da entidade, porque a entidade tem interesse, né, em ajudar o município em tudo aquilo que for possível. Então fizemos esse acordo e estamos aguardando o pagamento dessas parcelas aí. Foi onde, inclusive, nós procuramos, né, aproveito aqui para agradecer o Walter tem se empenhado em nos ajudar nessa situação aqui. Eu falei um pouquinho disso aí, JJ, porque nós preocupados com isso também, procuramos o prefeito, e não é diferente para ele também, porque ele está preocupado também, porque somos sabedores que o Brasil atravessa por crises e crises, e não é diferente do PAN. E ele, quando ele comprou aquele terreno no Sabiá, ele também tem as mensalidades para se pagar, e lá me parece que, não sei se é 300 mil por mês, eu não sei como que é, quase 300 mil. E ele já pagou umas 3, 4 parcelas. E aí quando eu falei com o prefeito, e sabedor daquilo que já vinha acontecendo, nós temos um terreno lá no Dom Quixote, que nós adquirimos num mandatos anteriores, que era para a usina Clealco, que ela vinha colocar ali uma extensão dela. Por causa da crise dentro do próprio segmento, né, a usina desistiu. Aí nós pegamos de volta. E eu procurei o prefeito e falei, prefeito, nós temos um terreno que ninguém vai usar lá, não dá para fazer distrito, que é muito longe isso. E nós compramos 2 terrenos, né, um foi o caso da Legião e o outro lá do proprietário Isayama.
e nós temos que pagar, e eles precisam receber. E o prefeito preocupado. Aí nós surgimos a ideia, a nossa conversa, da gente vender lá e pagar os terrenos aqui. Certo. O prefeito, no primeiro momento, ele mandou para a Câmara um projeto que 100% seria para pagar o terreno do Sabiá. Mas a gente sabia também do problema da Legião, então eu fiz uma emenda que 30% da venda ficaria para a Legião Mirim e 70% para o outro terreno. Isso foi no dia que nós fizemos na segunda-feira, na sessão ontem. Alguns vereadores não entenderam dessa forma e como talvez não teríamos votos ainda para aprovar, a gente pediu a suspensão. Mas eu acho que foi assim, talvez até um mal entendido de alguns vereadores que não olharam o projeto, embora ele já está 45 dias na casa e eu tinha que colocar porque senão trancava a pauta. Mas nós vimos alguns vereadores que não tinham conhecimento disso, que às vezes estava falando que no mandato anterior já veio para a Câmara para ser vendido e não passou. Mas realmente não passou porque era para pagar conta, por exemplo, do hospital. Conta. Não era vender um terreno para comprar um bens. Porque, na verdade, nós estamos vendendo um bens, aqui, um terreno localizado, e vamos comprar mais dois. Estamos comprando que tem que se pagar. Então, é legal. Então, nós só estamos entrando nesse fato para dizer que a Legião Mirim realmente atendeu a necessidade nossa, que nós precisávamos ampliar o cemitério rápido e precisa receber também, evidentemente. Terreno por terreno, você já tinha o terreno lá, eu acho que não é esse o objetivo. A Legião Mirim precisa aplicar em outros fatos. O prefeito está preocupado, evidentemente, nisso, por isso ele atendeu. Eu, antes de fazer a emenda, conversei com ele. Falei, prefeito, nós precisamos deixar uma parte disso também para a Legião Mirim. Então, eu só estou colocando que a Câmara, ela não é que ela rejeitou o projeto não foi para votação. Né? Então nós vamos conversar melhor agora com os outros vereadores e na segunda próxima ou na mais uma sessão nós estaremos votando. Né? Aí sim se coloca o terreno em venda, licita o terreno, né? E o prefeito, se ele conseguir passar para a Legião uma quantia e depois ele continua pagando as mensalidades, que é isso que tem que ser feito. Não, até, Walter, aproveitando, desculpa, claro. A gente agradece esse empenho do Walter, do nosso Poder Legislativo, realmente é até uma questão de justiça. Sim. Nós atendemos uma necessidade urgente do município, cedemos, sem contrato, só baseado apenas numa negociação verbal, tanto é que já derrubaram os muros, já estão preparando a área, porque nós sabemos que há uma necessidade urgente de Tupã expandir o cemitério, só pena de não ter local para sepultar como nossos entes queridos, como disse o Walter. Então, até por questão de justiça, entendo que a Legião tem que ser paga, e talvez até antes ou junto com outro terreno que ainda vai ser construído, que ainda vai ser usado lá no futuro. Então, o nosso, o que era nosso, vai ser usado de imediato. Então, por justiça, a gente até apela para os vereadores que entendam essa situação e facilitem essa aprovação aí, porque nós precisamos realmente desse dinheiro. Como eu disse na conversa anterior, nós tivemos um déficit gigantesco com a demissão dos menores, zeramos nossos caixas, ficamos deficitários na Legião Mirim, agora que a gente está recompondo. Mas, por exemplo, eu tenho um 13º aí pela frente, logo, então os custos aumentam. E, geralmente, fim de ano vence férias, que é o pessoal que foi contratado no início de ano. Então, o custo realmente aumenta. E hoje eu não tenho um caixa para pagar regularmente como nós gostaríamos de pagar. Então, esse dinheiro, caso entre, é óbvio que vai ser muito bem-vindo, é uma necessidade nossa e gostaríamos aí de contar com a compreensão dos vereadores e, mais uma vez, agradecer ao Walter pelo trabalho que ele está fazendo pela Legião. Perfeito. Antes de encerrarmos o programa, até porque o assunto realmente é importante e relevante, e eu acho que aqui nós tivemos uma oportunidade ímpar de esclarecer muita coisa no que tange a Legião Mirim, mas eu queria fazer uma última pergunta, até como cidadão tupanense. O presidente citou aí a questão do espaço utilizado atualmente pela Legião Mirim no centro da cidade. Há alguma ideia, alguma intenção de aumentar essa área, de expandir essa área para outras ruas, enfim, no caso, para aumentar de repente a possibilidade de uma arrecadação maior? No que tange a questão de espaço útil no centro da cidade? Há algum estudo nesse sentido? Porque tem gente que fala assim, mas poderia aumentar, tem gente que é favorável, tem gente que é contrário. Qual que é a situação nesse sentido, JJ? Nós fizemos vários estudos e realmente
a concentração de veículos é no centro de Tupã, uma cidade interior, Sim. isso é óbvio, né? E hoje uma rua, para nós termos um jovem hoje custaria aí uns R$ 1.200 trabalhando, com salários, encargos, tudo. 1.200, se eu dividir por R$2, a grosso modo, uma conta bastante simples, teria que ser vendido 600 cartelas para empatar. Então, poucas ruas de Tupã conseguiria essa movimentação. Imagine lá, são 600 carros, né, rodando no mês naquela rua. Então, tirando as ruas centrais e as laterais ali, fica difícil. Mas há estudo, nós estamos fazendo um estudo junto com a prefeitura, ali daquele pedaço onde abriu a Caixa Econômica Federal, né, talvez ali compensasse estender a Zona Azul até lá, tá? Há um estudo nesse sentido, e uma outra rua que, às vezes, os próprios comerciantes pedem, né? Mas isso demandaria uma necessidade de um equilíbrio financeiro. Para você colocar uma Zona Azul, eu tenho que colocar alguém lá vendendo, e esse alguém vendendo custaria aí, no mínimo, R$ 1.200 mensais. Perfeito. Então, se for, né, não tiver um retorno financeiro, ou pelo menos empatar, né, um tiro no pé. Né? Pegando um gancho aí, JJ, você falou da rua, mas eu tenho observado que, por exemplo, você pega uma rua aí, Tamoios ou Aimorés ou outro, não é uma pessoa só que fica ali na rua. Né? Não, no centro não, né? No centro na Tamoios, principalmente na Tamoios e na Aimorés, nós deixamos em cada quadra 2 jovens, um do lado e outro do outro lado da rua. Então, que isso quer dizer que porque ali ainda compensa, porque o movimento é maior. Já né? quer dizer que em cada quadra você teria que vender 1.200 cartelas na Tamoios e na Aimorés, para equilibrar. Né? Não que é o custo, é uma conta simples. Ele custa R$ 1.200 por mês. A cartela é R$2, são 600 cartelas. Aí você tem 2. Se eu tenho 2.200 cartelas. Tem que trabalhar bastante. Então tem que trabalhar bastante. E aí que a gente, aproveitando que o Walter falou, a gente pede também a cooperação da população, a conscientização da população, que esse dinheiro todo arrecadado, ele é reinvestido nos jovens. Nos jovens ou nas pessoas. Então a Legião Mirim dá treinamento para esses jovens, conforme nós dissemos, mas mais ainda, nós damos, além dos cursos, temos assistente social, temos psicólogo que acompanhamos essas pessoas na escola, eles são obrigados a fazer os cursos normais, nós temos convênio odontológico, pretendemos, né, a diretoria pretende, dentro de breve, que eu não consegui ainda fazer um convênio médico para esses funcionários, mas infelizmente ainda não está dando. Tá? Então nós temos toda uma infraestrutura em prol desses jovens. Ou seja, tudo que nós arrecadamos vai para lá. É uma entidade sem fins lucrativos, a diretoria toda voluntária, né? Toda voluntária, não recebe um centavo, né? E todo o dinheiro é investido nesses funcionários, em treinamento, em curso, assistência. Né? Nós damos 2 refeições, 3 refeições, assim, lanches, né, por dia. Então, como eu disse, muitas dessas pessoas são de famílias carentes, chegam às vezes sem ter tomado café da manhã, na hora do almoço você vê que eles não têm muita coisa para comer, então a gente dá um lanchinho, à tarde, na saída, outro lanche. Então, todo esse dinheiro é investido lá. Por isso que a população precisa se conscientizar. A maioria da população de Tupã é consciente, mas, infelizmente, sempre tem aquele jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Vou parar 2 minutinhos o carro aqui e já volto, né? E não compra a cartela. Ou aqueles que acham que esse dinheiro vai para a prefeitura ou vai para alguém, né? Não vou pagar porque você vai para a prefeitura. Não vai realmente sendo aplicado uma entidade social, assistencial, revertida em benefício, em prol da comunidade do Tupã. Perfeito. Por isso, desse programa, por esse motivo, estamos aqui esclarecendo, né, uma prestação de contas do trabalho da Legião Mirim em nossa cidade. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, mas eu queria abrir para as considerações finais e agradecer mais uma vez a presença do nosso querido Dr. João José Pinto, conhecido em Tupã, no Brasil e no mundo como JJ, querido JJ, parabéns pelo seu trabalho, pela equipe e pela dedicação, né, diante da Legião Mirim. JJ, fique à vontade de deixar uma mensagem à população de Tupã. Volte mais vezes com novidades no que tange projetos aí da Legião Mirim.
Eu que agradeço o convite, é muito importante estarmos aqui divulgando, né, esse trabalho nosso, como todas as entidades assistenciais devem divulgar o seu trabalho. É aquilo que o Walter falou muito bem. Na ausência das entidades sociais e assistenciais, esse ônus recairia sobre o município, sobre o Estado. E nós sabemos que o Estado, o município, hoje não tem condições, vive uma crise financeira muito grande. Então, as entidades, todas elas, Legião Mirim, todas as demais, são essenciais numa comunidade. Por isso que a população deve ajudar, deve prestigiar da melhor forma possível. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar passando essa mensagem. Agradeço novamente imensamente o Walter, que tem demonstrado um parceiro nosso, um parceiro da Legião Mirim. Tudo que nós pedimos, ele se empenha de coração, com garra, para tentar nos ajudar, né? Nunca foi diferente, nunca nos, né, deixou na mão, sempre fez tudo que está ao seu alcance, esteve ao seu alcance. E nós ficamos gratos, né? Gratos a esse trabalho. Agradecemos os vereadores, sempre que tivemos projetos da Legião na Câmara, foram todos aprovados por unanimidade, então eles têm consciência desse trabalho, né, em prol da população, e nós agradecemos por eles nos ter dado essas oportunidades e esse apoio que é fundamental. Obrigado, JJ. Presidente, programa muito importante, como eu disse, essa prestação de contas, esse esclarecimento e também passando a atual situação da Legião Mirim para a população de Tupã. É importante mesmo nós que estamos aí no dia a dia e conhece bastante afinco aí a entidade, né, e sabemos da transparência, do trabalho feito, mas aquilo que o JJ passa para a gente, muitas vezes a gente ou já esqueceu, ou se relembra, ou aprende. Ele falando aqui sobre a questão da Tamoios, de outras ruas, né, Caetés, enfim, algumas ruas ali, a gente pensa assim, bom, se nós temos em cada, Tamoios principalmente, mas em cada quarteirão, 2 jovens, esses 2 jovens, eles estão trabalhando. E eu penso da seguinte forma, é uma segurança a mais também. Porque esse jovem poderia estar fazendo os roubinhos lá, roubando, deixando... E eles estão ali, já é uma segurança a mais. Uma coisa puxa a outra. O comerciante, para ele é bom, porque no mesmo momento que, senão ele atravanca, muitas vezes você quer comprar alguma coisa, se você não tiver uma vaca, você não compra, você vai embora. Você vai para onde não tem, ou tem mais espaço. Então, uma coisa ajuda a outra. Depois, aqui, eu não sabia disso, dos lanches, né? 3 vezes aí, os lanches que são dados, né? Muito importantes, porque eu trabalho com os vicentinos, e para nós, às vezes para a nossa família, para os nossos filhos, isso não tem muita diferença, né? Porque a geladeira tem, o fogão tem comida, né? Mas a gente sabe que principalmente essas pessoas mais carentes, né? Ou menos favorecidas pela sorte, ou qualquer desse tipo, às vezes é aquele alimento, aquele lanche que ele tem, às vezes ali no dia, 2, ou muitos vêm até sem lanchar, e vai lanchar lá. Então, essas pequenas coisas fazem a diferença. Né? Então, por isso, nós falamos sempre, né? Só está na entidade e só fica nessas entidades se o JJ tem certeza, e eu como também já fui presidente da Sociedade São Vicente de Paula, das conferências, por salário nenhum eu trabalharia dessa forma. A gente trabalha porque a gente acredita numa cidade melhor, numa sociedade melhor, num país melhor, e nós acreditamos que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho voltado para a humanidade, né? Então quero parabenizar aqui o JJ por esse trabalho, como ele falou, não é fácil, eles pegaram aí no início do mandato deles um déficit grande, né, que veio de uma outra administração, não estamos aqui para julgar nada, não é isso, mas foi um trabalho que foi feito. Aí tem todos os dias, de uma forma ou de outra, tem que estar batendo ou lá no gabinete do prefeito, ou na justiça, como é o caso da questão dos 14 anos, ou na Câmara, enfim, tem que fazer um trabalho muito bem feito, em relacionamento, isso não gasta tempo, eu falo que não perde tempo, a gente ganha tempo, porque tudo que você faz para o ser humano, você ganha esse tempo, né? E aquilo que eu falei, o JJ também acabou de falar, nós, de uma forma ou de outra, estamos tirando isso das costas do poder público. Se nós, vicentinos, temos aí 150 famílias por mês, deixasse de fazer isso, estaria lá no SEMAS. Se você deixasse de fazer esse trabalho que vocês fazem na Legião Mirim, de dar emprego, de dar cursos, isso tudo estaria recaindo na prefeitura. Então, quando nós aprovamos uma subvenção, que as pessoas, mas estamos dando uma subvenção. Na verdade, nós estamos dando 0,5% daquilo que a entidade precisa. Então, parabenizar aí toda a diretoria,
esse trabalho que vocês fazem, que continue assim, que nós possamos a cada dia, nós, poder público, ajudar mais as entidades, todas elas, porque são pessoas realmente que pensam no futuro e pensam principalmente no ser humano. Então, muito obrigado pela sua presença. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhossi, e o nosso querido doutor João José Pinto, JJ, presidente da Legião Mirim, mostrando para você o trabalho que a Legião Mirim realiza em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.